Outro sinal que Jesus deixa claro no sermão escatológico é a respeito dos falsos cristos. Então, aqui a relação é grande. A partir do século XIX, você já vai começar a verificar a fonte aí, a Gospel Prime, onde eu pesquisei, tá bom? Então, você vai verificar, por exemplo, não é, a John Nichols Tom, em 1799 é a data de nascimento e data de morte. Então, ele nasceu em 1799 e morreu em 1838. Então, ele se intitulava Cristo, tá? Arnold Potter, nasceu em 1804, morreu em 1872. É um outro sujeito que se intitulava o Cristo. Esse nome aí, Bahá'u'lláh, nasceu em 1817 e morreu em 1892. William W. Davis é um outro caso. Mirza Ghulam Ahmad é um outro caso. Lou de Palingober, alguma coisa assim. Muito bem, esses nomes são estranhos demais, né? Mas só aí nós temos o quê? 6 no século XIX que tomaram para si o título de Cristo, né? No século XX agora, nós temos um número grande no século XX, vai aumentando, tudo vai aumentando, né? Haile Selassie, na verdade, ele nasceu em 1892 e morreu em 1975, portanto, século XX, tá? Ernest Norman é um outro caso. Krishna Venta, Anshan Hong, Samui Mon, Jim Jones. Esse Jim Jones eu acho que é conhecido de muitos, né? Então, são aquelas pessoas que se intitulam como sendo o Cristo, né? E nós temos um brasileiro aqui, né? No século XX. Tem o Marshall Applewhite, Wineband, Arifin Mohamed, Matoyoshi Mitsu, até um japonês no meio, né? José Luiz de Jesus Miranda, esse é um espanhol aí da região, e o Henri Cristo. O Henri Cristo nasceu em 1948 e está vivo até hoje. E ele, então, todos vocês conhecem, ele vai na televisão e declara que realmente ele é o Cristo, inclusive que ele é o Filho de Deus, tem todo um grupo de seguidores. Então, esses anticristos estão aí à vontade. Ainda no século XX, olha, o Shoko Asahara, né, deve ser um outro japonês, nasceu em 1955 e está vivo até hoje. O David Koresh, também, Rogen Fukunaga, Marina Tsivigum, Sergei Torov. Sergei Torov nasceu em 1961. A Marina Tvigum nasceu em 1960, como eu. Também se intitula Cristo. E no século XXI, que é agora, não é o nosso tempinho aí, o David Sheyler, Oscar Ramiro Ortega Hernandes e Alan John Miller. Então vejam que muitos anticristos não, falsos cristos, né? Anticristo, até agora, como nós vimos, provavelmente dentro do pensamento teológico, nós temos o Antíoco IV Epifânio, em 168 a.C., quando houve, então, a invasão do templo e o sacrifício de uma porca no templo, no altar do templo, para afrontar os judeus. Nós tivemos, então, no ano 70, o general Tito, com o exército romano, destruindo o templo, e nós teremos, então,
o anticristo escatológico que está por vir, que será no período da grande tribulação. Muito bem. Então, esses são falsos cristos que já apareceram e muitos outros podem aparecer ainda. A vaga está aberta, hein, pessoal? Muito bem. Agora, perseguição aos cristãos. Eu procurei esse gráfico aí também. Ele está no site acho que Portas Abertas, e você vai verificar aí nessa região que eu coloquei um retângulo vermelho, o grau de perseguição é o mais elevado, principalmente aí na Índia, por exemplo, onde você está vendo esse alaranjado mais escuro, é perseguição extrema. Não é? Você tem aí a Índia, a China também, é uma perseguição severa. Então, tem um alaranjado escuro, um alaranjado mais claro. O alaranjado mais claro é a perseguição severa. E tem a Rússia também, que tem uma perseguição, mas não é tão severa como na China, como na Índia, tá? Mas também há perseguição de cristãos. E aí, se vocês localizarem Israel, uma setinha branca e uma bolinha branca também, você vai localizar aí Israel. Veja que Israel está nesse meio aí de perseguição severa. E se você der uma olhada no gráfico do mapa mundi, olha que interessante, Israel fica mais ou menos no meio do mundo, né? E aí, voltando então à esquerda do nosso retângulo vermelho, nós temos Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, que está em cinza, apesar de Colômbia estar em laranja claro, que significa que na Colômbia há perseguição severa, não é, dos cristãos. Mas Brasil, toda essa região aí da América Latina, América Central, México, Estados Unidos, América do Norte e Canadá, pegando o sul da África e Austrália lá embaixo, e você vai ver que grande parte também ali da Europa, na região mais ao norte da Europa, a perseguição não existe. Então, o que nós poderíamos dizer? Que a grande perseguição ela está centrada nesse retângulo vermelho, que coincide mais ou menos, se você pesquisar, vai coincidir mais ou menos com a janela 1040. Não sei se vocês já ouviram falar na janela 1040. Janela 1040 é essa faixa de terra aí, praticamente delimitada pelo retângulo vermelho, em que 60%, olha só, guarda essa informação, 60% da população mundial está centralizada nessa região, pegando então norte da África e toda a Ásia. Então, 60% da população. 60% da população, nós vamos estar chegando nos 8 bilhões de habitantes na Terra, 6,848, ou seja, 4,8 bilhões de habitantes estão sendo privados de receber a mensagem do Evangelho. Por que isso é importante para nós? Importante nós entendermos que nessa região, a chamada janela 1040, o Evangelho chega, mas chega de forma muito difícil por causa da perseguição. Então, por exemplo, existem países aí nessa região em que o índice de evangélicos é zero. O que predomina aí nessa região é o islamismo, o hinduísmo e o budismo. São essas três religiões que predominam aí, tá? Principalmente o islamismo, que estava avançando muito, não só nessa região, mas já entrando em outras regiões, inclusive Estados Unidos e Canadá. O islamismo já está
penetrando. No Brasil ainda é pouco o número de muçulmanos. Vocês vão ver isso no censo do IBGE. Então, o que acontece? Nós temos praticamente 60% da população mundial que nunca ouviu falar o nome Jesus. E um outro ponto que fica claro no sermão escatológico é que quando Jesus fala do princípio das dores, ele vai dizer que ainda não é o fim. E importa que este evangelho seja pregado em todo o mundo. Então, o que isso demonstra? Que nós temos que penetrar nesses países, que o evangelho precisa penetrar nesses países para que o evangelho seja anunciado a todas as nações, porque ainda não foi. Aí você fala, como que não foi? Nós temos a internet. A internet é uma rede mundial, sim. Eu conheço um pastor, eu vou citar o nome dele porque é muito possível que muitos de vocês conheçam. O pastor Leno. O pastor Leno foi membro da nossa igreja e ele trabalha numa multinacional. E durante um tempo do seu trabalho, ele foi transferido para a China. E ele falou para mim pessoalmente que ele tentava entrar em programas evangélicos, por exemplo, no YouTube, ele quer entrar no culto da Igreja Batista Ágape no domingo de manhã ou à noite. Ele não consegue acessar. Por quê? Porque é um país fechado para a pregação do evangelho. Então, mesmo que nós tenhamos a internet, uma aula como essa, por exemplo, não chegaria lá. Por quê? Porque há uma forma de impedir a transmissão da pregação do evangelho. Então, essa região ainda ela está sendo lentamente evangelizada. E quando nós enviamos um missionário para essa região, ele não pode ir sem nenhum preparo. Então, precisa ser feita uma preparação, porque ao ser descoberto, ele corre o risco de perder a vida juntamente com a sua família. Então, para vocês entenderem que o mundo não está evangelizado. Tá? Nem o Brasil. Tem região do Brasil em que o índice de evangélicos é zero. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul existe uma cidade chamada Carrapateira. Essa vai ser sua tarefa de hoje à tarde. O índice de evangélicos no censo de 2010 nessa cidade era zero. Não tinha evangélicos em Carrapateira. Por quê? Porque os missionários estão com medo de carrapatos? Não. É porque o evangelho não é pregado lá, realmente. Tá? Então, às vezes, nós achamos que devemos fazer missões na África, ou em outros países, quando aqui no Brasil nós temos cidades em que o índice de evangélicos está bem próximo de zero. Então, apenas para mostrar para vocês que nós temos muito trabalho a fazer. Em vez de ficarmos aí parados e achando que Jesus vai voltar amanhã, queira Deus que ele volte e arrebate a sua igreja. Gostaria que fosse assim, mas tudo indica que nós temos muito trabalho ainda pela frente. Continuando aqui, as religiões no Brasil. Desculpem o slide, mas foi o que eu consegui, porque senão eu teria que digitar cada uma e ficaria difícil. Então, eu fui dando print e colando. Aí, em vermelho, você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que está com 123 milhões de adeptos. Esse é o censo do IBGE de 2010. Por quê? 2021 era para ter um censo e não foi feito por causa da pandemia. Provavelmente o último censo vai ser feito agora em 2022. Então, nós temos, na verdade, dados muitos defasados, porque nós estamos falando de censo de 2010, ou seja, estamos há 11 anos, vamos dizer, sem um censo.
Mas a Igreja Católica, até 2010, ela tinha 123 milhões de adeptos no Brasil, tá? Muito bem, a Igreja Evangélica é o primeiro retângulo vermelho aí. Até 2010, ela tinha 42 milhões de evangélicos. E vamos pensar um pouquinho agora conosco. O que significa 22 milhões de evangélicos? Vamos supor que agora nós estejamos com 50, 55 milhões. Vamos pegar 50 milhões. 50 milhões, considerando uma população de 200 milhões, é 25% da população. 25% da população brasileira é evangélica. O que isso significa dizer? Que nós temos a evangelizar 75%, se nós quisermos atingir os 100%. Tá? É lógico que nós sabemos que nem todos serão salvos, mas o evangelho precisa ser anunciado. Agora, é inegável também que, pelo menos no Brasil, o evangelho está sendo anunciado porque nós temos essa liberdade de culto, essa facilidade de transmitir um curso, de transmitir um culto. Então, nós não podemos dizer que o pessoal lá de Carrapateira nunca ouviu o Evangelho, já ouviram. Então, podemos dizer que todos os estados brasileiros já ouviram, até mesmo os ribeirinhos, os indígenas, nós temos missionários nessas regiões. Mas veja, nós só temos 25% de evangélicos no Brasil. E desses 25%, desses 50 milhões, vamos dizer, quantos realmente têm uma vida de comprometimento com Deus? Então, quantos estão firmados na igreja? Quantos estão fazendo a obra? Quantos realmente creem no Senhor Jesus? Quantos realmente sabem a respeito da segunda vinda e anseiam pela segunda vinda de Jesus? Quantos estão buscando uma vida de consagração, de santificação, de uma vida de poder e autoridade no Espírito? Quantos estão buscando conhecimento na palavra de Deus? Veja por nós mesmos, quantos de nós que aqui estamos buscando intensamente conhecer, abrir a Bíblia, ler, interpretar corretamente. Nós deveríamos, prezados irmãos, nos preocupar numa interpretação correta. Isso significa dizer que nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer a hermenêutica. A hermenêutica não deveria ser somente para pastores. A exegese, que busca extrair do texto exatamente aquilo que o texto quer dizer, é uma preocupação que cada crente deveria ter, principalmente os pastores, mas não somente eles, para que nós podemos então interpretar a palavra corretamente, para que possamos ter paixão, mergulhar na palavra, e assim então nós podemos ser boas testemunhas. Na verdade, nós deveríamos ser bereanos, não críticos, não críticos, mas bereanos. Vejam, quem pregou para os bereanos foi nada menos, nada mais, nada menos do que o maior teólogo conhecido no mundo, que foi o apóstolo Paulo. E os bereanos pegavam a palavra de Paulo, faziam as anotações direitinho, iam para casa e checavam com as passagens do Antigo Testamento, analisavam o que Paulo tinha pregado e, como resultado disso, o Espírito Santo testificava no coração deles que aquilo que Paulo pregou era verdadeiro, e então muitos se converteram por causa da pregação de Paulo. Muitos bereanos se converteram. Muito bem, no segundo retângulo aí vocês têm o islamismo. Islamismo, veja aí. Graças a Deus que o islamismo ainda não se proliferou muito no Brasil. São o que? 35 milhões de adeptos. Ou seja, não houve ainda uma expansão como está havendo na América do Norte e na Europa, tá? E o segredo dos muçulmanos, né? Os muçulmanos é que seguem o islamismo.
E o segredo deles está na taxa de natalidade. Para vocês terem uma ideia, a média da taxa de natalidade do americano, do europeu, é 2,1 filho por casal. Ou seja, 2 filhos por casal, no máximo 3. A taxa de natalidade dos muçulmanos é de 7 a 9. Ou seja, eles se multiplicam, eles se reproduzem e eles têm um trabalho de discipulado muito forte. Assim como os judeus também discipulam muito bem os seus filhos, tanto é que um judeu ortodoxo, ele não se desvia do judaísmo, e se você for pregar o evangelho para um judeu ortodoxo, você vai ter dificuldade, porque ele é muito firmado no judaísmo. Paulo teve dificuldade com isso, Pedro teve dificuldade com isso. Por quê? Porque o judeu aprendeu que a palavra de Deus deve ser inculcada no coração da criança. Deve ensinar a criança nos caminhos do Senhor, porque quando ele envelhecer, ele vai permanecer nesse caminho. E os muçulmanos fazem a mesma coisa. Então, eles têm uma taxa de natalidade alta, são muito bem discipulados dentro do islamismo, e com isso eles vão penetrando na Europa, penetrando nos Estados Unidos, no Canadá, e a ideia deles é, em 2030, 2040, poderem atingir o mundo para que o islamismo seja a religião predominante. Então, quando a gente ouve tudo isso e avalia a nossa performance em termos de pregação de evangelho, nós vamos ver que nós estamos muito aquém daquilo que Deus espera que nós estejamos. E aí tem outras religiões, de forma geral, tal, tudo isso você encontra no censo do IBGE. Agora, falando um pouquinho a respeito dos desigrejados. Por que eu estou colocando aqui esse tema desigrejados? Porque Jesus também, ele vai falar da apostasia dos últimos tempos. E esse termo, apostasia, ele significa dizer afastamento da fé. Então, quem é o apóstata? É aquele que teve contato com o evangelho, experimentou a bondade, a grandeza, a misericórdia, a graça de Deus, porém, ele vai esfriando-se na fé. E isso pode acontecer conosco se nós não nos mantermos como brasas no braseiro. Tá? Então, por exemplo, quando você está participando de uma aula dessa, quando você está participando de uma igreja forte que prega a palavra, quando você está envolvido nos ministérios, quando você está fazendo a obra, você é brasa no braseiro, ok? Então, muitos estão deixando as igrejas e pensando em manter a fé simplesmente é, sem frequentar a igreja, ou seja, de casa ele tenta levar uma vida devocional, uma vida cristã, mas muitos não estão conseguindo. Por isso, esse tema aí, desigrejados, já são mais de 4 milhões no Brasil e suscitam debates teológicos entre lideranças. E aí eu grifei em vermelho, não é? Mas uma da causa desses desigrejados, ou seja, aqueles que frequentavam e não frequentam mais, é a insatisfação com desvios teológicos, a insatisfação com aquilo que é pregado na igreja. Muitos desigrejados, se você começar a conversar com ele, são pessoas críticas. E uma pessoa crítica, se você não souber trabalhar com ela, você vai perdê-la. Porque os críticos, eles vão fazer perguntas que muitas vezes nós não temos respostas. Os críticos, muitas vezes, eles vão observar os nossos comportamentos. Eles vão observar aquilo que nós pregamos, se não estiver em linha com aquilo que eles estão pensando que é o correto, então a tendência é eles se desviarem. Escândalos, principalmente escândalos financeiros
e outras razões. Então, esses são os motivos dos desigrejados. E um outro alerta para nós devemos tomar o devido cuidado para nós não colocarmos a culpa somente neles. É momento de nós, como igreja, revermos os nossos conceitos, revermos a nossa liturgia, revermos a nossa pregação de púlpito, não uma pregação assim pragmática. A pregação pragmática é aquela que procura trazer uma mensagem de fortalecimento, motivacional para a igreja. Isso tudo é importante, tem o seu lugar, mas nós precisamos de uma igreja firmada doutrinariamente. Nós precisamos que o nosso povo tenha na ponta da língua doutrinas como redenção, justificação, salvação, glorificação, remissão de pecados. Ou seja, o nosso povo precisa entender essas doutrinas básicas e não aprender como ganhar dinheiro. Não é isso. Então, por causa disso, muitos estão se desviando das igrejas e nós colocamos a culpa neles. Olha, um desigrejado, mais um, lá outro, quando na verdade a culpa pode estar em nós. Não estou dizendo que está, mas pode estar. É momento de nós repensarmos aquilo que nós estamos sendo como igreja. E aqui, pessoal, para finalizar então essa aula, o gráfico da escatologia de Jesus em Marcos 13 vai ficar assim, eu já falei para vocês, mas se você fizer uma leitura mais apurada, é lógico que nós vamos terminar tudo isso na próxima aula, mas uma leitura apurada de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, o gráfico vai ficar assim. A cruz representa então a morte de Jesus, e aí nós temos uma crescente aí que seria o princípio das dores, aquela ideia de começar com pequenos sinais e ir aumentando. No ano 70, aí, não sei se está aparecendo para você, nós tivemos, então, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, né? E muito bem, aí caminhando, nós caminhamos para a grande tribulação. Logo, nós estamos nesse período chamado princípio das dores, não no princípio do princípio, dá para entender? Mas com certeza nós já passamos da metade, nós devemos estar, vamos imaginar, vamos dividir o princípio das dores em 4 partes. Então, a primeira parte certamente foi lá nos primeiros séculos, depois nós tivemos uma segunda parte que certamente deve ter durado até por volta do ano de 1500, ou seja, século XVI. Depois nós tivemos mais uma parte, ou seja, a terceira parte de 4, pensando assim, nós já passamos também. Então, eu diria que nós estamos na quarta parte de 4, ou seja, nos 25% finais do princípio das dores, até que vem então as dores de parto, que seria o que? A grande tribulação. E novamente, o que Jesus vai falar no sermão escatológico? Ele vai falar que antes da grande tribulação, antes, tá? Perdão. Ele vai falar que depois da grande tribulação, vai ocorrer a segunda vinda, o arrebatamento e o juízo final, tá bem? E eu finalizo aqui apenas com a introdução que eu vou dar na 8ª aula, que seria o paralelo entre Mateus 24 e Apocalipse 6. Mateus 24, 29 e 31, e Apocalipse 6, de 12 a 17, que é a abertura do 6º selo, tá? Então, se você fizer essa tarefinha também hoje à tarde, comparando esses 2 textos, principalmente lá no Apocalipse, você vai ver termos assim, ira do Cordeiro e o grande dia da ira.
Então, quando a gente analisa isso, dá a entender que a ira do Senhor, o dia da ira, vai ser aqueles momentos finais da grande tribulação. Ou seja, a igreja não passará, ela não estará sujeita à ira, porque Paulo vai deixar claro que nós não fomos destinados para a ira. Mas tudo indica que nós estaremos na terra nesse período em que o anticristo estará operando. Eu entendo que os eleitos de Mateus 24, aqueles eleitos que serão recolhidos pelos anjos, eu entendo como sendo a igreja. Em Apocalipse 13, quando foi dado poder à besta para pelejar contra os santos e os vencê-los, os santos ali eu entendo como sendo a igreja também, e não somente o Israel que ficou para ser aprovado na grande tribulação. Então, é importante nós fazermos esses paralelos que nós vamos chegar a conclusões importantíssimas para nós, então, podermos não definir uma corrente escatológica, mas para nós podermos ter uma noção mais próximo daquilo que nós temos palpável na Bíblia. Ok, pessoal? Então, na semana que vem a gente vai focar mais esses dois paralelos aí, e vamos então falar também sobre a questão da vigilância, que Jesus vai exortar no final do seu sermão escatológico, a respeito da vigilância que nós devemos ter até a sua segunda vinda. Muito bem, encerramos então esta 7ª aula e aguardamos, se Deus quiser, a nossa 8ª aula. Que Deus os abençoe ricamente.